navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos ao CJC Missão. Eu sou o Joey e hoje nós temos uma mensagem aqui, uma palavra inspirada diretamente do coração de Deus para você. Para você que me assiste em todo o Brasil, para você que me assiste pelas redes sociais, você que também nos acompanha pelo YouTube, não importa de onde você está aqui nos assistindo, o que importa é que nós precisamos que você fique até o final para não perder nada do que será dito hoje. E com certeza, se você está aqui, é porque Deus ele tem um recado para você. E hoje nós estamos com um tema que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para entender. Hoje nós vamos falar sobre espírito. Mas qual a diferença entre espírito, entre corpo, entre alma? O que forma o ser humano são três essências, que é o espírito, a alma e o corpo. O espírito é onde Deus ele fala comigo, com você, é onde ele se comunica diretamente com a gente, no âmbito espiritual. A alma seria as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. É lá na alma que você tem as suas vontades. E o corpo é onde nós habitamos, né? Essa parte física, onde Deus, desde o início, ele criou. A Bíblia relata que quando ele criou Adão, ele fez do pó da terra. Tanto que quando nós partimos aqui dessa terra, a Bíblia diz que nós voltaremos ao pó. E é aqui que nós moramos enquanto estamos aqui na terra. E entendendo isso, a gente entende que Deus ele fala com a gente no espírito, nós sentimos os nossos sentimentos, as nossas vontades, desejos, intenções na nossa alma e nós temos também o nosso corpo físico. E é muito importante a gente ter esse entendimento porque a gente pode distinguir o que acontece com a gente. Vamos supor, se você está com um problema emocional, é um problema que acontece na sua alma e que pode ser ou de ordem espiritual ou também de ordem física, de ordem química. Os estudos dizem que para quem tem uma baixa dosagem no corpo de vitamina D, isso pode influenciar, talvez, na depressão, em problemas nos ossos. Então, não é um problema espiritual, é um problema físico. Mas quando é algo que não tem um porquê, né, se o seu físico está bem, não tem um porquê, não aconteceu nada de grave, de ruim na sua vida, e você sente uma opressão, você sente uma dor que não vai embora, também pode ser de ordem espiritual. Então a gente ter esse entendimento
vai fazer com que a gente tenha uma facilidade até para pedir as coisas ao Senhor. E quando a gente fala também do mundo espiritual, a gente tem algumas responsabilidades que nós devemos fazer, que nós devemos ter. Por quê? Porque se lá é onde o Senhor ele fala diretamente com a gente, nós precisamos entender como que se dá esse caminho, né? Se é lá que Deus fala, como é que eu vou para o campo espiritual? Se eu sou uma pessoa se eu sou um ser humano, como é que eu faço isso? Eu tenho que sair do corpo? Não. Então, para isso não fazer uma confusão na nossa cabeça, a gente tem que entender algumas coisas. E eu quero ir com você no livro de Romanos, no capítulo 8, que diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tenta visualizar comigo. Aqui nós temos o Espírito, que é o nosso tema de hoje, onde Deus ele fala com o homem. No meio nós temos a alma, onde nós temos sentimentos, emoções. E, por último, nós temos a nossa carne, o nosso corpo físico. E nós estamos aqui. Quanto mais nós temos a tendência de estar perto de Deus, de nos aproximar do Senhor através de leitura da palavra, através das orações, porque se a gente não tem comunhão, a gente não tem conhecimento, a gente não tem contato. Para você que me assiste aí que é casado, imagina você chega na sua casa, você não dá uma boa noite para sua esposa, vocês ficaram o dia todo sem se ver. Se você não der uma boa noite, se você não falar oi, o que vai acontecer? Você não vai... O que vai acontecer é que ela vai atrás de você e falar, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Te fiz alguma coisa? Os casados sabem como é que funciona, né? Por quê? Porque tem uma comunhão, tem uma convivência. E você, com a pessoa que mais você fala, é aquela pessoa que está no seu convívio. E você conhece, por quê? Porque você conversa, porque você está ali, você gasta tempo, você conversa, você divide os seus momentos bons. Então, quando a gente está perto do Senhor, a gente faz isso, a gente ora, a gente busca, a gente entende o que se passa na cabeça do Senhor através da palavra. Mas quando a gente está fora do espiritual, a gente está carnal, a nossa alma, ela tende para o nosso corpo. A gente não fica mais instigado ou feliz por estar ali perto do Senhor, perto de Deus. Ler talvez a palavra fica algo maçante, pesado, difícil. Por quê? Porque tem tantas outras coisas, vamos dizer, que te atraem, que são mais legais para você fazer. Por que eu tenho que gastar meia hora lendo uma Bíblia se eu posso maratonar, sei lá, uma série no Netflix, né? Eu não estou falando que é errada, né? Não estou falando que é errado você maratonar uma série, você ver um filme, você fazer alguma outra coisa. Mas quando a sua alma começa a desejar mais as coisas que são terrenas, alguma coisa ela vai precisar deixar de fazer. E geralmente a gente tende a deixar as coisas espirituais de lado. Ou porque a gente não está vendo, ou porque elas se tornam maçantes, ou pelo simples fato de que aquele desejo que existia dentro de você, ele foi se extinguindo. E aqui a palavra diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que nós não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para andar segundo o Espírito, a gente precisa estar fora da carne. Mas como que eu estou fora da carne se eu vivo num corpo físico? Para isso a gente precisa estar em contato com o Senhor. Uma das nossas responsabilidades é que a gente deve cuidar do Espírito porque lá é o ponto de contato de Deus. É lá que Deus ele fala com a gente, é lá que Deus ele se revela a nós. Por que a Bíblia nos dá a seguinte orientação? Quando você for falar com o Senhor, entra no teu quarto e faz o quê? Feche a tua porta. Deus ele está nos dando um indicativo de intimidade. Quando você vai lá para o quarto e fecha a sua porta, você não quer nenhum contato com o mundo externo, né? Você tira aí tudo aquilo que possa te atrapalhar naquele momento, porque de fato você quer ter ali um momento a sós com o Senhor. Então, para que a gente possa começar a cuidar do nosso espírito, a cuidar do canal entre nós e o Senhor, a gente precisa entender que lá, aquele momento é onde Deus fala.
E muitas vezes o inimigo, ele sabendo disso, é ali que ele vai tentar parar você, é ali que ele vai tentar fazer com que você desista, fazer com que aquilo seja um momento pesado e maçante. É só você parar para pensar, poxa, quantas vezes durante um dia eu lembro de falar, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Se durante o dia, às vezes a gente se esquece de falar com o Senhor, é porque de fato a gente está colocando aquilo de lado e colocando outras coisas no lugar. Aí você fala, mas a minha vida é muito corrida. Mas na verdade a nossa vida hoje ela é muito corrida. Se a gente for deixar de fazer as coisas espirituais porque a gente não tem mais tempo para parar, quer dizer que a gente não está colocando como prioridade algumas coisas que o Senhor gostaria que colocasse. E a nossa vida com Deus, ela tem que ser prioridade. O falar com o Senhor, porque se você fala com alguém é porque você quer ter ali um retorno, certo? Você já conversou com alguém que fosse monossilábico? Você já tentou conversar com alguém onde só você fala e a pessoa só concorda? Sim, verdade. Não é um diálogo, né? Porque é só você que está falando. E você está ali por quê? Porque, apesar que tem pessoas que gostam de falar e só serem ouvidas, né? São as pessoas que vão para terapia. Mas se você está numa conversa, você quer ter ali um retorno, né? Poxa, e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que foi o seu dia? A pessoa fala, poxa, foi legal, foi bem, como é que foi o seu? E cria-se ali um diálogo onde vocês conversam, trocam informações, porque senão não seria uma conversa. Mas quando a gente começa a perder isso com Deus, é porque nós não estamos dando o devido lugar, o espaço do Senhor nessa parte. E para isso nós precisamos ser também seres espirituais. E a palavra de Deus diz também aqui, no livro de João, no capítulo 4, assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se Deus ele quer que a gente adore Ele em espírito, é porque Ele de fato é espírito. E o mais interessante é que a gente não pode viver só nessa terra olhando para as coisas aqui, porque tudo que Deus ele trouxe para a gente, mostra para a gente, são coisas espirituais. Quando você for morar você conhece o céu? Você já foi no céu? Não. Mas o nosso alvo é chegar a um momento onde nós vamos estar morando com o Senhor. Vai ser um ambiente totalmente espiritual. E para a gente não perder os nossos olhos do nosso alvo, a gente precisa entender essas coisas espirituais. Então, um dos motivos também é para que a gente não perca o nosso alvo do céu. 1 Coríntios 2,9 diz, todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus ele preparou algo que a gente não consegue mensurar e nem imaginar. Você imagina o lugar mais bonito que você já foi. Pensa aí numa viagem que você foi, que você falou, que lugar maravilhoso. Lembrou? Você foi para outro país, ou você foi aqui mesmo para algum lugar aqui no Brasil, que você fala, gente, que mar maravilhoso, que montanhas lindas, parece até uma pintura. Imagina. Imagina talvez um lugar que você tem muita vontade de ir, você fala, que lugar maravilhoso que eu ainda não fui. Você vai, em nome de Jesus. Tenha fé. O lugar mais bonito que nós temos aqui na terra não se compara ao lugar que o Senhor ele já preparou para cada um de nós. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem subiu ao nosso coração. A gente não consegue imaginar o que Deus ele tem para a gente, que Ele preparou para a gente. Mas para a gente ter esse desejo, essa vontade, a gente precisa estar no campo espiritual. Porque muitas vezes a gente está tão aqui preso nas nossas coisas que a gente esquece. A gente esquece que Deus é Espírito, a gente esquece que quando a gente for morar no céu, o nosso corpo vai ser glorificado e o nosso espírito vai voltar para Deus, como diz a palavra. Então, nós somos seres espirituais, seres eternos que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então a gente não pode ficar somente
vidrado nas coisas aqui. Ah, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar uma casa, ah, mas eu tenho que comprar um carro, mas eu tenho... Você tem que fazer tanta coisa, nós temos que fazer tanta coisa, né? Se a gente for parar para listar tudo que a gente tem para fazer, ah, tem que terminar minha faculdade, tem que começar minha faculdade. Estou me perdido nessa área. É tanta coisa para a gente fazer que se a gente for listar, a gente vai falar assim, só de colocar aqui no papel eu já estou cansado. Só que a gente não pode esquecer de que a nossa vida não é só isso. A nossa vida é uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida espiritual. É algo que nós precisamos ter com Deus todos os dias. E também a gente precisa cuidar do Espírito para que se manifeste o querer de Deus aqui nessa terra. Como você acha que Deus ele vai se manifestar aqui? Deus ele vai vir um dia, né, para levar a sua igreja, para vencer lá o falso profeta, o anticristo, sim. Mas como que Deus ele se manifesta aqui na terra hoje? Deus ele é Espírito, mas ele se manifesta aqui na terra hoje, através de nós, através da palavra que ele deixou para que a gente, depois de entender, a gente possa colocar em prática. É isso que Deus ele quer de nós, que nós não fiquemos só nessa correria do dia a dia, mas que a gente entenda que se o Senhor ele está no nosso espírito, é lá que nós devemos estar e entender como chegar lá. A Bíblia ela fala aqui em Romanos 12:2 o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus ele quer que nós venhamos entender qual é a vontade dele. Se Deus ele se revela todos os dias para a gente, se toda semana você está na igreja para receber uma revelação do Senhor, para receber uma palavra inspirada que vai te encher, que vai te dar ali uma força, que vai mover você a fazer alguma coisa, porque Deus está te trazendo o entendimento e aquele entendimento alimenta o teu espírito e você fala, agora eu tô alimentado, agora eu vou manifestar a presença do Senhor aqui nessa terra. E é isso que Deus ele quer fazer. Ele quer usar você aqui na terra. Ele quer que você seja cheio do Espírito dele. Porque quando você for cheio do Espírito, muita coisa aqui na terra vai deixar de fazer sentido. Ah, mas eu vou parar de viver a minha vida, eu vou parar de ter os meus sonhos, de ter os meus desejos, as minhas conquistas. Não, mas tanta coisa que a gente está correndo atrás, que às vezes a gente tem colocado na frente do Senhor, a gente tem se gastado para tanta coisa, e a gente não entende que Deus ele só pede uma coisa da gente, que é o nosso coração, que é a nossa comunhão. Quando Deus ele criou o homem, a única coisa que ele queria lá naquele jardim era ter comunhão com o ser humano. Tanto que Deus ele criou lá o Jardim do Éden, a Bíblia fala que lá era um lugar onde tinha inúmeras variedades de árvores frutíferas, tinha um rio que corria dentro dele, ou seja, é um lugar que também poderia ser muito lindo, e Deus preparou tudo aquilo, colocou o ser humano lá com a intenção de ter comunhão, com a intenção de ir lá conversar, tanto que a Bíblia fala que sempre que Deus ia lá, ele ia para conversar com o homem. Deus deu missão lá para Adão, falou, Adão, você está aí, vai lá dar o nome para todos os animais. Ele foi e fez. Deus ele queria comunhão. Só que o pecado ele veio e quebrou essa comunhão. Então Deus ele mandou Jesus para restaurar essa comunhão, e nós com esse entendimento de que Deus ele fez tudo que ele fez até hoje para que ele possa estar dentro de você, para que ele pudesse falar ao teu espírito. E é isso que o Senhor ele quer de nós, que o espírito dele esteja falando conosco, para que o nosso espírito esteja sensível a ponto de entender. Porque muitas vezes nós queremos falar e queremos pedir. A gente fala, Senhor, me dá isso. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E para pedir, olha, a gente é bem intenso. A gente sabe pedir, né? Senhor, me dá, eu quero ganhar, Senhor, aquele carro dos sonhos. Oh, Deus, eu quero ganhar aquela viagem dos sonhos, quero ganhar aquele casamento. É tudo pago, né? E não é errado pedir. Mas a gente fala, e quando é no momento de a gente ouvir a Deus, é aí que muitas vezes a gente deixa a desejar. Porque Deus ele quer também falar com a gente, ele quer falar o seu coração, ele quer falar o seu espírito, porque é lá que Deus ele fala. Então que você possa entender que Deus ele quer
ter comunhão com você, quer falar, então abra o seu coração, abra o seu entendimento para que Ele possa derramar sobre você tudo aquilo que Ele deseja, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui sempre com uma mensagem para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua alma, o seu espírito, e a gente faz algo que é motivado pelo Senhor, para que você sinta uma mudança, uma transformação dentro de você e que isso possa mover você a fazer algo. Espero que Deus ele possa levar você no centro da vontade dEle. Deus, queremos orar e pedir para que possamos entender a cada dia, meu Pai, que andar em espírito não é andar como alguém que vive em outro planeta ou como alguém que não é um ser humano comum. Nós somos seres humanos, mas também nós somos seres espirituais. E, meu Pai, pedimos que o Senhor possa quebrantar o nosso espírito, que o Senhor possa falar conosco nos momentos que o Senhor quiser, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvi-lo, que nós possamos ter o entendimento para ouvir o Senhor e prontamente entender o que o Senhor quer de nós. Meu Pai, quebranta o nosso espírito. Queremos de fato, meu Pai, como foi entoado nessa canção, queremos navegar no oceano do Espírito, queremos estar junto com o Senhor onde o Senhor está, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é em espírito, meu Pai, e o Senhor deseja que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e também em verdade. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos reavivou e porque o Senhor, meu Pai, falou conosco em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, meus amigos. Deus abençoe você que está aí na sua casa, você que nos assiste aqui pelo canal da Juventude Cristã, você que nos assiste pelas redes sociais, você que nos ouve pelas plataformas, você que nos assiste pelo YouTube. O que importa é que essa mensagem chegou até você. Compartilhe, mande ela para mais pessoas e que o teu espírito esteja fortalecido em Deus. Até o nosso próximo CJC Missão. Deus abençoe. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, sem